Fala moçada, bem-vindos ao canal Pensar Ciência. Assunto da aula de hoje, ótica. Continuamos estudando refração e nós vamos nos especializar um pouquinho mais dentro do tema refração, falando das lâminas de faces paralelas. E para você poder entender um pouco mais sobre o processo de passagem da luz por uma lâmina de faces paralelas, primeiro vamos entender o que é uma lâmina de faces paralelas. Vejam, essa placa de acrílico aqui, ela tem duas faces paralelas entre si e uma determinada espessura. Não importa em que local você observe. Então vamos fazer de conta que a gente recortou um pedaço dessa placa aqui de baixo e colocou aqui na lousa de forma ampliada. Ao ampliar, face superior, face inferior e aqui nós temos a espessura da lâmina dada pela distância entre uma face e a outra. Claro que eu poderia ter pego uma parte lateral e a lâmina apareceria aqui na vertical e não na horizontal, e ela pode inclusive ser colocada também horizontal, vertical e de forma oblíqua. Você nunca sabe como é que o examinador vai mostrar isso aí para você. Então fique atento para que você não caia em alguma pegadinha, o cara troca a posição da lâmina e você se perde. O importante é você compreender o caminho que está por trás desse processo. Esse processo aqui precisa ser entendido para que você, qualquer que seja a posição em que a lâmina seja colocada, não se perca. Vejamos, a luz representada por esse raio de luz vermelho, ela vem nesta direção e incide na parte superior, na face superior da lâmina. A primeira coisa que a gente faz quando ocorre uma incidência, traça a reta normal, a reta que forma 90 graus com a superfície onde a luz incide. Eu estou considerando o índice de refração do meio 1 menor que o índice de refração do meio 2, levando em conta o exemplo prático que eu passei para vocês. Ar, acrílico, ar. Então, a velocidade da luz no meio 1 é maior que a velocidade da luz no meio 2. Como ao passar do meio 1 para o meio 2, a velocidade diminui, então o ângulo também diminui. Ou seja, nós tínhamos aqui inicialmente, vejam essa linha tracejada, ela representa a direção que a luz teria se a lâmina não existisse. Se a lâmina não existisse, a luz continuaria se propagando sobre essa linha pontilhada. Infelizmente, algum miserável, maldito, ser execrável, resolveu colocar no caminho da luz essa lâmina de faces paralelas. Então agora ele nos causou um problema, porque quando a luz passou daqui para cá e a velocidade diminuiu, o ângulo também diminuiu. Então o ângulo que era I passou a ser R. O problema é que, como são duas faces, a luz vai viajar no interior da lâmina até atingir a outra face, quando ela vai novamente passar para o ar, onde a sua velocidade fica maior. Então, se você tem uma nova incidência, você vai precisar aqui de uma segunda normal. Daí a gente chama essa primeira normal de N1 e essa segunda normal de N2, ok? Essa segunda normal vai permitir que eu faça a medida aqui de um novo ângulo, bem chatinho de enxergar dentro desse triângulo achureado em vermelho, que é o ângulo R. Por que é o ângulo R se o ângulo R já era esse aqui? Porque se você notar, duas paralelas e uma transversal, esses dois ângulos são alternos internos. Então, por serem alternos internos, eles são ângulos congruentes, ok? A luz, ao passar para o ar, ângulo R, ela seguiria essa direção. Mas ao passar para o ar, ela muda de velocidade de novo. Agora a velocidade aumenta. Então o ângulo também aumenta. O ângulo que era R, aqui volta a ser I. Professor, por que volta a ser I? Pensemos. Ar, acrílico, ar. Ao passar do ar para o acrílico, houve uma redução de velocidade. Ao passar do acrílico para o ar, há um aumento de velocidade. Intuitivamente é fácil perceber
que o tanto de velocidade que se perdeu entrando no acrílico corresponde exatamente ao mesmo valor que se ganhou saindo do acrílico e voltando para o ar. Então, a redução angular que você tem aqui e o aumento angular que você tem aqui tem que ser exatamente os mesmos. Por isso que o raio emergente na segunda face da lâmina é paralelo ao raio incidente, havendo entre eles um desvio que a gente simboliza pela letra D e chama de desvio lateral. E é esse desvio lateral que costuma ser pedido nos exercícios. Então, o que os exercícios de lâminas de faces paralelas costumam pedir para você determinar? Primeiro, ele pede para você desenhar a situação. Então, a gente vem aqui numa direção, sofre um pequeno desvio e muda novamente a direção. Então, esse é o primeiro passo. Segunda coisa que ele costuma pedir, calcule o desvio lateral. E muitas vezes a fórmula do desvio lateral é dada, mas nós vamos aqui deduzir como é que se chega a ela. Para você entender, perceba o seguinte, ó. Entre o triângulo achureado em verde e o triângulo achureado em vermelho, existem aqui dois ângulos. A linha tracejada mostra o caminho original da luz. Então, esse ângulo aqui seria o próprio ângulo I. Só que a luz que vinha nessa direção sofreu um desvio. Esse ângulo diminuiu para R. Quanto é que sobrou aqui desse lado? Justamente a diferença entre o total I e a nova medida R, I menos R. Então, esse ângulo aqui em azul é I menos R. Agora, percebam no triângulo vermelho. Suponhamos que eu quisesse calcular o seno de I menos R. Quem seria o seno do ângulo I menos R? Se você ainda lembra da definição de seno, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto do ângulo I menos R? É justamente o desvio lateral D. Portanto, você vai ter aqui D sobre. E quem é, então, a hipotenusa? A hipotenusa é a parte do raio de luz que viajou dentro do acrílico, no nosso exemplo, claro. Essa viagem dentro do acrílico gerou esse segmento AC. Percebam, AC. Então, se eu dividir por AC, eu estou dividindo pela hipotenusa, ok? A próxima etapa é calcular o cosseno de R. Quem é o cosseno de R? Se você também lembrar da definição de cosseno, cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, olhando agora para o triângulo achureado em verde, cosseno de R é AB sobre AC. Mas AB nada mais é do que a espessura da lâmina. Então, na hora de calcular o cosseno do ângulo R, eu vou escrever o seguinte: cosseno de R é igual a espessura da lâmina sobre o comprimento desse raio de luz que viajou no interior da lâmina, essa linha vermelha AC. O que eu percebo das duas estruturas? Que elas têm algo em comum. Em comum elas têm o AC. Então, a gente já discutiu lá desde o curso de mecânica. Toda vez que vocês têm duas estruturas e elas apresentam coisas em comum, você deve isolar em ambas as estruturas o que elas têm em comum. É o que eu vou fazer aqui e aqui com o AC. Então, eu vou isolar o AC só para facilitar a nossa vida. Eu vou escrever isso aqui um pouquinho mais para baixo. Cosseno de R é a espessura da lâmina sobre AC. Para me sobrar espaço ao isolar isso aqui. Então, quem que é AC? O AC vem para o primeiro membro multiplicando e o seno de I menos R vai para o segundo membro dividindo. Então, eu fico com AC igual a D sobre o seno de I menos R. Não esqueçam que esse ângulo I menos R
tem que ser colocado entre parênteses, ok? Então, temos aqui a primeira estrutura com AC isolado. Farei o mesmo aqui, ó. O AC vem para o primeiro membro multiplicando e o cosseno de R vai para o segundo membro dividindo. Então, AC igual E, que é a espessura da lâmina, dividido pelo cosseno do ângulo R. Agora que você tem as duas estruturas, se AC é esse conjunto e AC é esse outro conjunto, então os dois conjuntos são iguais entre si. Portanto, você pode escrever o seguinte, D sobre seno de I menos R é igual a E sobre o cosseno de R. Logo, quem vai ser o desvio lateral da luz? A distância entre a direção original que a luz percorria e a direção que ela percorrerá após atravessar a lâmina de faces paralelas. Esse desvio lateral será dado pela expressão E, que multiplica. No denominador eu vou ter cosseno de R. E no numerador eu vou ter o seno de I menos R, que estava no denominador dividindo e foi para o numerador multiplicando. Então, essa formulinha, normalmente ela é dada quando o examinador pede. É muito difícil memorizar uma fórmula dessa. Você até pode memorizar durante o curso de lâmina de faces paralelas, mas algumas semanas depois você já vai ter esquecido. Então eu diria a você para não se preocupar muito com a sua memorização. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, dá um curtir lá na aula. Se não quiser perder a próxima, inscreva-se no canal. Até breve, pessoal. Valeu!